esse assunto preocupa bastante. 9 agricultores de Santa Catarina estão proibidos pelo IBAMA de produzir em áreas de campo nativo, áreas que já são utilizadas para cultivo há vários anos. Segundo o IBAMA, essas áreas fazem parte da Mata Atlântica e não poderiam ser exploradas mesmo com plantio autorizado pelo Código Florestal Estadual e também o federal. Essa proibição inviabiliza a produção agrícola no estado, prejudica economicamente os produtores, abre um precedente para outras futuras proibições. O assunto foi tema de uma reunião na semana passada com representantes de vários setores do agro, assessores jurídicos do governo de Santa Catarina e entidades. O governo de Santa Catarina procura um meio legal de intervir e liberar essas áreas. Nós falamos disso na semana passada com o presidente do Sindicato Rural de Lages, o Tiago Cordeiro. Nós vamos conversar agora com o Alexandre Domênico, ele é diretor da AproSoja de Santa Catarina, já está com a gente na internet, já está com a gente aqui na tela. Alexandre, como é que vocês vão conseguir resolver esse impasse aí que inviabiliza a produção de grãos aí em Santa Catarina? Bom dia. Bom dia a todos os assistentes que estão assistindo nós aí. Isso daí é o que está criando um imbróglio nessas áreas, mais especificamente no município de Lages, numa região chamada Coxilha Rica. A Coxilha Rica é a região mais antiga de produção pecuária do estado de Santa Catarina. Quando se formou-se as primeiras fazendas, passagens de tropas por lá, era o corredor, era pela Coxilha Rica, ligando o Rio Grande do Sul até lá. Quando o Correia Pinto descobriu e começou a desbravar Lages, começou pela Coxilha Rica. Então, nós estamos falando de uma região que tem a exploração agropecuária de mais de 400 anos, que o homem está lá explorando e preservando esta região e cuidando com que ela faça. Então, os ciclos foram acontecendo. Aconteceu o ciclo da pecuária, que acontece até hoje, o da madeira, das araucárias, o reflorestamento de pinos, e agora tem o ciclo da agricultura, que é uma região apta à produção de grãos, à produção de cereais, tanto que estão instalados lá cooperativas, um governador levou asfalto àquela região, então está levando o progresso, fazendo com que o progresso aconteça, e agora vem um instituto como o IBAMA e diz que a região está inserida na Floresta Atlântica. Realmente está, todo o estado de Santa Catarina é Mata Atlântica. Então, se todo o estado está impossibilitado de produzir. Nós não podemos fazer, não tem ninguém que mais preserve a agricultura do que o homem do campo, do que o próprio produtor. Quem mantém em suas casas 30%, 80% de área preservada, como na questão amazônica, então nós estamos tendo uma inversão de valores e estão comprometendo o desenvolvimento de toda uma região, de todo um estado responsável pela produção agrícola com excelência. Entendi. Mas a minha pergunta para você, como presidente da AproSoja, com todo o respeito, é querer falar para o nosso telespectador aí de Santa Catarina como se resolve isso, como é que vocês vão dar solução, vão procurar dar solução para isso? Olha, está sendo trabalhado via Secretaria da Agricultura com o secretário Valdir Colato, que é um grande conhecedor, que foi quem ajudou a redigir o nosso Código Ambiental, com o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, presidente do Sindicato Rural de Lages, Márcio Pamplona, enfim, todas as entidades representativas para resolver de uma forma que o produtor não possa ser lesado, ele tem que deixar ele produzir, e isso daí é uma via governamental, e nós não podemos esperar que um órgão chegue lá e simplesmente esteja acima do que diz a nossa Constituição, do que diz o Código Florestal brasileiro e catarinense. Então, eles estão dentro da lei. Mas no Brasil nós vivemos uma insegurança jurídica, onde andar dentro da lei nem sempre é o correto para alguns pseudos entendedores que acham que não pode ser plantado. Então, isso daí virou uma questão política. Então, nós temos que atuar no campo político. O governador Jorginho Melo é um grande conhecedor também dessa situação e vai tentar resolver junto aos órgãos federais para nós tentarmos derrubar esse absurdo que é a produção. Eu não vejo outro meio. O único meio que tem é fazer cumprir o Código Florestal e quem está dentro da lei é o produtor rural.
Na indústria, quando fecham vagas de trabalho, uma indústria fechou, uma empresa fechou, o trabalhador desempregado corre primeiro para a construção civil e depois volta para o campo, né? Parece que essa é uma regra geral em todo o país. Aí em Santa Catarina, voltar para o campo parece que vai ficar complicado, como você está citando aí. Nós entrevistamos o Tiago Cordeiro, que é presidente do Sindicato Rural de Lages, na semana passada, sobre esse assunto, e ele falou não só do impacto no campo, que não vai poder oferecer mão de obra, não vai poder oferecer, aliás, vaga de trabalho para a mão de obra que vai estar sobrando aí, mas do impacto nas cidades. A gente já pode falar em aumento do nível de pobreza? Olha, em primeiro lugar, você pega um produtor rural daquela região, ele é um produtor que vem de anos, que vem de uma agricultura familiar, não são grandes fazendas, são fazendas de pequeno porte, médio porte. Esse homem vai fazer o quê? O que ele vai fazer com a sua área? Se ele não pode fazer nada, ele não pode criar gado, ele não pode fazer nada, ele vai ser indenizado por isso? Quanto vão pagar para ele? Ele passou a vida cuidando da sua fazenda, ele sabe só fazer aquilo. Ele vai para a cidade para quê? Para somar. Ele não vai mais oferecer um emprego, ele não vai fazer mais nada. Então, está inviabilizando uma agricultura moderna, agricultura sustentável, agricultura que preserva e que cuida, que muitas vezes não vai ser cuidada. Então, o impacto social é muito maior do que a gente imagina. E isso daí é a ponta. Se deixar acontecer, vira jurisprudência. Acontece lá na Coxilha Rica, muda para os outros campos, muda para os campos, para a Serra do Mar, e vai indo, e vai indo. Então, nós sabemos que vai acontecer e vai. Por isso que nós temos que barrar isso daí, para evitar um grande impacto social e econômico para a sociedade catarinense. Deixa eu voltar na sua segunda resposta. Você citou que o estado de Santa Catarina, ele praticamente todo é Mata Atlântica. Então, se der isso aí, nessa jurisprudência, a agricultura, até a pecuária catarinense vão desaparecer. Com certeza, porque Santa Catarina, 100% delas está inserido na Mata Atlântica. Como grande parte do Rio Grande do Sul, que tira o bioma Pampa do Rio Grande do Sul, o resto é Mata Atlântica. O Paraná é Mata Atlântica. Então, vai desaparecer a agricultura no Brasil. E nós vamos comer o quê? Vamos viver de vento, vamos viver cuidando, achando bonitinho, tá lá? Não vai viver, gente. As coisas são diferentes hoje em dia. Só no Brasil são 210 milhões de pessoas que o agricultor tem que alimentar, fora o mundo. A agricultura brasileira é a mais sustentável do mundo. Não tem nada igual à nossa agricultura brasileira. E Santa Catarina é um exemplo para o Brasil e para o mundo de agricultura sustentável, de pequena propriedade produtiva, enfim, serve de exemplo para qualquer um que quiser vir, seja de qualquer continente americano, asiático, europeu ou da Oceania, pode vir a Santa Catarina, que nós somos exemplo de produção sustentável. Alexandre, esse tema preocupante, a gente vê pelo seu conhecimento, sua atualização, você está preocupado, a ProSoja está preocupada, mas ele levanta também a discutir um outro assunto muito sério, que aí afetaria o Brasil todo, que é a nova demarcação de terras indígenas pretendida aí, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. É o caso que a gente chama de marco temporal, que volta lá às terras indígenas antes da Constituição de 88. Uma coisa pode puxar a outra, se der, usar um termo fora do jornalismo, se der zebra, nesse caso aí, contra os produtores catarinenses, vai puxar a fila aí para a nova demarcação de terras indígenas? Com certeza. Eu acho que assim, o Brasil, nós já temos mais de 14% do território nacional com terras indígenas desmarcadas. Eu tenho propriedades no Mato Grosso e convivo muito bem. Somos perto de aldeias indígenas, onde convive. Tem uma aldeia, por exemplo, Posta Mata, no Vale do Araguaia. São 180 mil hectares para 300 índios. Se eles não conseguem viver 300 índios em 180 mil hectares, não adianta dar mais terra, que não vai melhorar a vida deles, que não vai melhorar. Então, não é mais terra para índio que vai fazer com que eles melhorem sua vida. O que faz com que eles melhorem sua vida são políticas agrícolas, são políticas indígenas, para que eles possam ter as condições necessárias. E o Brasil, se passar o marco temporal, vai para 28, 29% da área indígena. Então, 1/3 do Brasil na mão de índio, que não produz. Essa é a verdade.
temos que cuidar, são os antepassados, foram os primeiros donos do Brasil, mas a realidade é outra, senão todo o território no mundo inteiro seria das origens nativas, e não é assim, o mundo foi colonizado, foi se expandindo, imigração de várias pessoas para outros países, que cito aqui do Brasil, principalmente a colônia italiana, que é muito forte, alemã, japonesa, enfim, todas essas pessoas não podiam estar aqui, tinham que estar lá no seu local de origem. Então, como é que nós vamos produzir? Isso daí é um absurdo que querem embutir na sociedade e fazer com que as pessoas da cidade, que realmente não sabem o que acontece no campo, quanto custa produzir, acho que é bonitinho ver índio lá com o território. Não é assim, gente. Vamos preservar, vamos cuidar da cultura indígena, mas eu acho que está de bom tamanho já o que eles têm. Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Vemos que você está bastante atualizado, está aí sabendo, tem opinião forte, opinião própria a respeito desse assunto. Agradeço pela entrevista, desejo uma boa segunda-feira, uma boa semana de trabalho. Vamos lá, um grande abraço a todos e vamos fazer esse país rodar aí com essa nossa agricultura pujante e sustentável.